acompanha aí pelo Facebook, nesse programa Anesp Debates, que sempre traz aqui a cada semana, a cada terça-feira, ou pelo menos quase toda semana. A gente não está conseguindo ainda colocar um programa por semana no ar, mas a gente faz aqui tudo que tiver ao nosso alcance, os maiores esforços para colocar sempre temas de políticas públicas em debates às terças-feiras, aqui nesse horário, finzinho de tarde, começo de noite, variando sempre um pouquinho aí, de acordo com a agenda dos debatedores, e sempre trazendo temas de políticas públicas que estão na agenda de debates do Brasil hoje em dia. Temas que estão aí na rua, que o pessoal está discutindo em mesa de bar, no clube, na academia, na praia, e a gente traz aqui colegas EPPGGs, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, que trabalham ou já trabalharam diretamente com a política pública. Gente que executa, sabe o que está acontecendo, tem a informação em primeira mão e fala diretamente aí com você, internauta, que nos acompanha. Sem fake news, sem intermediários, sem distorção de fatos, nada disso. É quem está ali na ponta, que trabalha com política pública, que quer carreira de Estado, que não está comprometido com governos, que não é nem oposição nem situação, é servidor público de Estado, que formula, que executa e que avalia a política pública e que sempre vem aqui às terças-feiras, finzinho de tarde, aí, comecinho de noite, debater com você, internauta, você que se interessa por políticas públicas no Brasil. Nós já trouxemos aqui nesse espaço vários temas para serem debatidos, já debatemos a reforma da Previdência, a Lei Rouanet, a Lei de Imigração, já debatemos a regulamentação de transportes do Uber, do TaxiGov, o Renova Bio, que é o novo projeto de biocombustíveis do governo federal, e hoje o tema é segurança pública. Vamos debater a atuação da Força Nacional e as operações de garantia da lei e da ordem. Quais os aspectos legais, qual a necessidade de você ter aí tropas federais, militares de outros estados atuando aí em um momento de crise naquela região específica do território nacional. E trouxemos aqui hoje dois colegas, o Gustavo Camilo, o Sérgio Felicoli, que trabalham na área de segurança pública e vão poder aí discutir com você, internauta que nos acompanha, e você que pode fazer perguntas ao vivo aí para os debatedores. É só você se manifestar pelo chat aí, pelo espaço de comentários, logo abaixo desse vídeo, no espaço de comentários, faça a sua pergunta aí, que nós vamos, na medida do possível, encaminhar todas as perguntas para os debatedores. Até hoje, nos debates anteriores, praticamente todas foram levadas ao ar, dificilmente uma pergunta ficou de fora por falta de tempo. A gente faz aqui os maiores esforços nesse sentido. E também, como você que nos acompanha sempre aí no Anesp Debates, você deve ter percebido, hoje temos aqui uma novidade, a minha indumentária é um pouco especial, mas eu quero esclarecer que isso não é uma farda. Farda é de uso privativo de militares, e nós três aqui nessa mesa somos EPPGGs, especialistas em políticas públicas de gestão governamental, portanto somos servidores civis. Isso aqui é um figurino que está relacionado com o tema do debate de hoje. A nossa carreira é de servidores civis, assim como nossos pares, nossos equivalentes de outros países também levam o nome civil. Na França nós temos o administrateur civil, na Espanha os administradores civiles, no Reino Unido a gente tem o Civil Service, né, que tem os Executive Offices, que formam o Civil Service. No Brasil a gente não carrega o nome civil na nossa sigla, nesse nome extenso, e já são 5 palavras, se tivesse o civil ainda seria a 6ª palavra, uma sigla ainda maior. E em razão do nome da nossa carreira ser extenso, a gente é chamado pela sigla EPPGG, ou então pelo nosso apelido, que é gestor governamental ou gestor federal. Mas enfim, é uma carreira transversal que está presente em praticamente todos os órgãos de governo, aí, trabalhando com políticas públicas, fazendo a política pública acontecer, inclusive a política de segurança, que é o tema de hoje. A segurança pública, é importante a gente ressaltar que quando o Estado moderno foi concebido no final da Idade Média, ele tinha como função principal tratar da segurança. E aí foi se ampliando a função do Estado ao longo dos séculos, até chegar nos modelos totalitários aí do século XX, que pretende assim, que o Estado cuide de tudo, né, na vida social. E ele acaba, muitas vezes, não conseguindo cuidar de tudo e também não conseguindo cuidar tão bem assim da segurança pública, gerando aí várias lacunas, vários problemas. E o Brasil de hoje vive, com certeza, uma face desse problema. A segurança pública é um tema complicado hoje que aflige todos os brasileiros e brasileiras. Sempre que se faz pesquisa aí dos principais problemas do Brasil, a segurança pública está lá em cima entre os principais. O Brasil tem um problema da taxa de homicídio que está crescendo ano a ano, né? Eu trouxe aí um gráfico mostrando
o aumento da nossa taxa de homicídios, que está chegando aí a 30 homicídios por 100 mil habitantes, é uma taxa altíssima em comparação com outros países. Não sei se somos hoje os campeões do mundo, mas temos uma taxa de homicídios altíssima. Em número absoluto, estamos chegando a 60 mil homicídios por ano. Isso aí, às vezes, se compara até com o que morre lá na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Em números absolutos, se mata mais no Brasil do que se mata em algumas regiões de conflito do globo. E é um problema que realmente tem que ser discutido, debatido, temos que encontrar soluções. Trouxemos aqui, então, 2 colegas EPPGGs que entendem da matéria, que vão debater e esclarecer dúvidas de internautas que venham a se manifestar aqui pelo chat. Eu vou começar perguntando, então, para o colega aqui, Gustavo Camilo. O Gustavo Camilo é EPPGG da 11ª turma, formado em Psicologia pela USP, mestre em Educação pela USP também, doutor em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB, foi investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo e coordenador geral de pesquisa e análise de informação da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. E mais importante, fomos colegas aí, durante algum tempo de trabalho, aí, trabalhamos um do lado do outro, lá na Senasp, com essa parte de dados aí da segurança pública no Brasil. Gustavo, a Senasp, ela é o órgão de governo encarregado de gerenciamento da Força Nacional. Eu vou começar perguntando assim, o que é a Força Nacional, porque hoje a segurança pública, no nosso ordenamento jurídico, ela é talvez uma competência concorrente aí de mais de um ente da federação, mas o policiamento ostensivo de ruas, ele é feito pelas polícias militares nos estados. O artigo 144 da nossa Constituição prescreve as polícias que nós temos: a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Militares nos estados, e ainda lá nos parágrafos coloca ainda as guardas municipais, mas não menciona a Força Nacional. A Força ela foi criada para atuar em situações de crise, como temos hoje lá no Rio de Janeiro, uma situação de calamidade pública na área de segurança, e aí a União, que coordena a Força Nacional, coopera lá com o Rio de Janeiro. Como é que funciona a Força Nacional, Gustavo? Como é que ela é criada, competência de atuação? Explica aí para o nosso internauta como isso acontece. Ok, bom, boa noite inicialmente. Alex, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, participar desse programa. Para o internauta entender, eu acho que, em primeiro lugar, é necessário contextualizar um pouco. Nós temos, a Constituição Federal fala em 5 polícias em si. A Polícia Ferroviária Federal não existe mais praticamente, porque não existem mais ferrovias federais, então restam basicamente 4 grandes polícias do país. 2 estaduais, a Polícia Civil e a Polícia Militar, e 2 federais, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O que acontece? Basicamente, as atribuições de segurança pública terminam muito mais vinculadas às polícias civis e militares, porque a Polícia Rodoviária Federal tem uma atribuição muito restrita das rodovias federais, e a Polícia Federal também tem funções mais restritas no sentido de lidar com crime organizado, tráfico de drogas, polícia de fronteiras, polícia aeroportuária e outras atribuições que são relevantes, mas não são exatamente as funções que lidam com a segurança pública do dia a dia do cidadão em si. O que aconteceu foi que, quando o Constituinte elencou essas polícias, ele terminou dando muita força às atribuições dos estados na área de segurança pública. No governo do Fernando Henrique, em aproximadamente 1999, começaram a aparecer as primeiras crises de segurança pública no país. A taxa de homicídios começou a subir, começou a chegar a 20, 25 homicídios por 100 mil habitantes no Brasil, e o governo federal, na época, se viu obrigado a apoiar os estados nas suas funções de segurança pública estaduais, mais voltadas ao dia a dia do cidadão. E, com isso, ele criou uma secretaria dentro do Ministério da Justiça chamada Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, no mesmo nível que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, mas com a função de auxiliar os estados na execução das suas funções de segurança pública, mais vinculadas ao dia a dia do cidadão. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela passou a ter uma série de ações. Foi criado um Fundo Nacional de Segurança Pública para auxiliar os estados na compra de equipamentos, na compra de viaturas, na compra de armamento e assim por diante. Só que foi se verificando que existia uma grande dificuldade por parte dos estados quando existiam, por exemplo, greves nas polícias,
quando aconteciam, digamos, motins em presídios, e que o Estado, muitas vezes, não tinha condições de dar resposta naquele momento. Nessa época, a Senasp começou, muitas vezes, diante, por exemplo, de uma rebelião dentro de um presídio, a tentar trazer policiais de outros estados para auxiliar o estado no qual estava tendo uma conflagração a lidar com aquela ocorrência, com aquela urgência naquele momento. Isso terminou levando a longo prazo à criação, aí aproximadamente em 2004, 2005, da Força Nacional de Segurança Pública, que na prática terminou sendo um programa de cooperação federativa entre os estados. Qual termina sendo a lógica, por conseguinte, da Força Nacional? A Força Nacional ela não tem policiais próprios. Em uma situação de ocorrência de um determinado estado, o estado pode pedir auxílio ao governo federal, que termina solicitando a outros estados o envio de policiais para auxiliar aquele estado no qual está tendo uma conflagração. A lógica um pouco foi similar às missões de paz da ONU. Quem já ouviu na televisão os soldados das missões de paz da ONU, observa os capacetes azuis, observa que muitas vezes eles usam bandeiras com seus países de origem no lado, digamos, no braço em si. Esses soldados, a ONU não tem soldados, ela solicita soldados dos diversos países membros para poder realizar uma operação de paz. A lógica da Força Nacional é similar. Um estado tendo uma conflagração, os outros estados passam a enviar, digamos, policiais para auxiliar esse estado numa ocorrência específica, numa política de cooperação interfederativa. Por isso, aí, por conseguinte, a Força Nacional não está na Constituição Federal e a Força Nacional, ela, vamos colocar assim, não é uma polícia, não tem policiais próprios da Força Nacional. São policiais estaduais cedidos provisoriamente ao governo federal. Dentro desse contexto, os policiais da Força Nacional, eles têm, digamos, passam por treinamento específico, digamos, têm uma série de atribuições, tem uma formação específica dentro da Força Nacional, tem uma periodicidade para ficarem disponíveis para a Força e são empregados em diversas ações do país. A Força Nacional chegou a ter mais de 100 operações simultaneamente no território nacional. Acho que eu, digamos, posso estender um pouco mais. Não, vamos fazer um bate-bola aqui, acho que fica melhor para o internauta. Eu vou perguntar agora então para o Sérgio, né? Sérgio Felicori, ele é EPPGG da 10ª turma, advogado e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP, né? A nossa sempre velha academia, Largo São Francisco, com passagens pelo CAD, Ministério da Cultura e pelo Instituto Brasileiro de Estudos em Defesa Pandiacalógeras, do Ministério da Justiça, onde somos colegas hoje, servimos juntos, Ministério da Defesa, né, onde somos colegas hoje, lá servimos juntos, no Ministério da Defesa. Sérgio, explica para o nosso internauta o que é uma GLO. GLO é a Operação de Garantia de Lei e da Ordem. Como são os aspectos legais, em que momentos em que a GLO, no caso, ela é levada a cabo, ela é executada pelas Forças Armadas, em que momento as Forças Armadas entram na esfera, deixam a Defesa Nacional, entram na esfera da segurança pública, em que momento que isso pode acontecer e quais os aspectos legais disso? Bem, conceitualmente, uma GLO, uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem, é uma operação militar, de caráter militar, ela é levada a cabo pelas Forças Armadas, ela só pode ser determinada pelo Presidente da República, é uma prerrogativa da Presidência, apesar de poder ser requisitada, poder ser pedida por um chefe de outro poder ou de um outro estado de um estado da Federação. Ela tem necessariamente caráter episódico. Isso é importante frisar, que esse caráter episódico, nós devemos atentar para que, no momento atual, esses episódios têm se tornado cada vez mais frequentes. Isso tem que ser avaliado no sentido de saber se essa política
de emprego das Forças Armadas, ela está sendo bem utilizada, ela está sendo eficaz, ou se ela está sendo usada como um curativo, como uma forma de remendo institucional e talvez até um remendo orçamentário, na impossibilidade de dar o encaminhamento necessário realmente que faria sentido para a polícia, que seria recompor o orçamento das polícias, reequipá-las, reajustar os salários dos policiais, tornar a carreira policial atrativa, dar um sentido um sentido ético para o exercício da atividade policial, que é algo que tem que ser muito bem visto no Rio de Janeiro, que é uma polícia muito problemática, que tem provavelmente uma contaminação pelo crime organizado, que já interfere há muito tempo no exercício da sua função policial. Então, são aspectos relacionados a esse elemento do conceito de GLO que nós devemos prestar atenção. Se essa GLO ela não está sendo usada para um fim a que ela não se destinaria, né? Outros elementos da GLO, ela é empregada por um tempo determinado, num espaço determinado, num território determinado. E isso tem que ficar claro, isso tem que ser controlado de alguma maneira. Isso é um outro aspecto que eu gostaria de discutir aqui, o controle da GLO. A GLO, antes de mais nada, existe a discussão sobre saber se a GLO é ou não uma intervenção. Isso é uma questão importante para definir o papel de cada um nessa federação, porque a GLO ela tem todos os aspectos de uma intervenção. Ela tem, inclusive, a figura de um interventor militar, que é o comandante operacional, né? E isso é um aspecto legal que é muito problemático e não tem sido discutido, pelo menos não tem atraído a atenção dos juristas, da mídia, dos formuladores de políticas. Essa subordinação dos órgãos de segurança pública a um interventor militar, na minha opinião, isso é um aspecto aberrante dessa GLO como ela é praticada hoje. Porque, veja bem, a Lei Complementar 97, que é a que realmente cria a GLO, porque a GLO é algo que está fora da Constituição. A GLO foi criada por legislação subconstitucional. Ela não tem nada na Constituição nos permite dizer que existe algo como uma operação militar autorizada exclusivamente pelo presidente da República que possa ser empregada ao bel prazer dessa autoridade. Na medida em que todos os órgãos de segurança de um Estado podem ficar submetidos a um interventor militar, isso caracteriza uma agressão muito evidente, na minha opinião, à autonomia dos Estados. Isso é um aspecto que realmente, se for ver com bastante rigor, não só é uma intervenção, é uma quebra do princípio federativo. Então, eu acho que a GLO, como ela está regulada hoje, ela não só é uma intervenção, como ela é uma intervenção inconstitucional. Então, apesar de todo o aspecto legal,
pacífico, parece, ninguém nunca reclamou, não tem notícia de que alguém tenha reclamado que a GLO é inconstitucional. Talvez em algum canto, em alguma universidade, isso tenha sido discutido. Mas parece que não incomoda ninguém, na medida em que isso cumpre um papel, cumpre uma necessidade, que eu reconheço, é uma necessidade do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, de se proteger contra essa matança que está acontecendo. E parece ser uma coisa boa, mas, na verdade, traz aspectos muito perniciosos e que devem receber uma atenção. Então, só esclarecendo, hoje no Rio de Janeiro nós temos uma GLO decretada. Temos uma GLO decretada. E aí, mas Felipe, e se o Estado reconhece, né, até pergunta depois para o Gustavo também, no aspecto Força Nacional, o Estado reconhece que está numa situação em que ele não tem os meios de prover a segurança de forma adequada. E se ele quer entregar o comando, ele pode ou requerer a Força Nacional, no caso, quando ele requer a Força Nacional, são enviados homens para aquele Estado ali, mas eles ficam sob o comando da Força Nacional, no comando de um militar de outro Estado que está no comando da Força. Não, você tem uma unidade pequena da Força que fica, mas ela fica, digamos, vamos colocar assim, ela age em conjunto com as unidades estaduais. Mas sob qual comando? Ela fica... De cada situação é uma situação, eles ficam sob comando de Brasília, mas eles vão cada missão da Força Nacional tem uma lógica diferente, eles não seguem, digamos, comando, mas eles agem em... E aí é uma lógica muito específica da Senasp, que foi desenvolvida em anos de prática, da própria articulação da política pública de segurança, no sentido de a Força Nacional ela colabora com as outras forças na execução das missões delas. Em outras palavras, a Força Nacional ela tem uma lógica muito mais colaborativa e não uma lógica de intervenção. Normalmente, aí sim, existe uma simetria também, né? Se a gente for reparar, a Força Nacional, acho que no auge dela, atingiu cerca de 10 mil homens em si. Se a gente for comparar, a gente tem no Brasil cerca de 600 mil policiais civis e militares. Em outras palavras, as dimensões delas são muito menores do que as dimensões do Exército. Em si, o Exército, nesse momento do Rio de Janeiro, eu acho que na operação ali da Rocinha está com 700 homens. A Força Nacional teria muita dificuldade de mobilizar 700 homens num dia para a noite, até porque, aí na lógica de cooperação interfederativa, você depende dos outros estados enviarem. Os outros estados também têm suas limitações orçamentárias. Isso. E a minha pergunta, então, foi, mas e se o Estado, no caso, ele pede a força, ele pede um reforço, né, para suas situações, no caso da GLO, ele já pede para a União que mande as Forças Armadas, no caso, principalmente o Exército, porque, em geral, a questão é em terra, né? Dificilmente em mar ou em ar que a necessidade de um apoio federal nesse sentido. Mas quando ele pede, se ele, ao chamar o Exército, entrega o comando daquela operação a um general que vai comandar, que seja no Rio de Janeiro ou outro estado, mesmo assim, você acha que haveria uma quebra, uma coisa inconstitucional, uma quebra de autonomia do Estado? Se o governador entrega? Se o governador fala autonomamente, fala com a sua autonomia, minha polícia não está em condição de resolver aquele problema, de cuidar daquele foco de problema, por favor, Exército, venha. Eu acho que, se ele pede uma GLO, em dois aspectos. Se ele pede uma GLO é uma coisa, se ele dá a entender que não tem condições de controlar o Estado e sinaliza numa intervenção é outra. Se ele pede uma GLO, sabendo que os órgãos de segurança pública do seu Estado estarão sob o comando de um interventor militar federal, ele está fazendo pior ainda, porque ele está renunciando a um poder irrenunciável, que é o controle, a chefia da sua polícia. Ele é eleito para um cargo, ele pode renunciar ao cargo, mas ele não pode renunciar aos poderes inerentes a esse cargo. E um dos poderes inerentes a esse cargo é controlar a sua polícia. Se ele renuncia a isso, ele tá fazendo muito pior do que simplesmente ser incompetente. Ele está realmente desrespeitando o voto que lhe foi dado, que lhe foi conferido nas urnas. Então, ele está piorando a situação, na minha opinião. Qual seria a solução para um caso desses? A solução vem de Brasília. Quando um Estado não consegue, por insuficiência de meios, por indisponibilidade ou por simples inexistência de meios
para manter a segurança pública, existem remédios constitucionais, existem formas, existem instrumentos constitucionais previstos para esses casos. A intervenção federal do artigo 34, e, né? no limite, ao estado de Estado de defesa e estado de defesa. Porque há uma diferença que, no caso da Força Nacional, Gustavo, o Estado tem que solicitar. Né? Sim, é um convênio interfederativo entre o Estado e o governo federal. O Estado solicita, o governo federal emite uma portaria. Não pode avaliar de ofício que ali precisa de um reforço. O governador precisa solicitar. No caso da intervenção prevista no artigo 34 e depois Estado de defesa e Estado de sítio, não. Se a União achar que ali tem um problema, pode decretar uma GLO e mandar... Na verdade, não é a GLO. A GLO... Não é. Acho que são dois instrumentos diferentes. Decreta a intervenção. A intervenção. A intervenção. Que é levada a cabo mediante uma operação... No quadro de uma intervenção federal, muita coisa pode ser feita, né? Muita coisa em termos orçamentários, muita coisa em termos de segurança pública, depende da necessidade. A intervenção pode ser motivada por várias coisas, inclusive por grave ameaça à ordem pública. Com certeza. Mas, salvo engano... Isso faz toda a diferença. Apelar para os instrumentos corretos, que são a intervenção, o estado de defesa e o estado de sítio. São só esses 3 instrumentos constitucionais que estão à disposição do presidente da República para consertar uma situação como essa do Rio ou como a situação que se apresentou esse ano no Espírito Santo, por exemplo. Aquela situação do Espírito Santo, ela merecia uma intervenção greve federal. De polícia, né? Greve da PM. Aquilo é uma situação típica para a decretação de intervenção federal. Sim. Por que faz toda a diferença, não só pelo fato de não sair do quadro da Constituição, por que faz toda a diferença se ater a esses 3 instrumentos? Porque são instrumentos que prevêem controle político. Isso faz toda a diferença. No quadro da GLO, não existe controle político. O Congresso não é consultado, o Conselho da República não é consultado, o Conselho de Defesa não é consultado. Basta um decreto presidencial e está pronta a intervenção. Né? No caso de um estado de defesa, o Congresso tem que referendar esse decreto. No estado de sítio, o Congresso tem que autorizar previamente esse decreto. E existe uma lista, de providências, de limitações aos direitos fundamentais previstas nesses dispositivos do estado de sítio, do estado de defesa, que são aquelas limitações aos direitos fundamentais, as únicas que podem ser perpetradas contra o cidadão durante aqueles 30 dias do estado de defesa, os 30 dias do estado de sítio, prorrogáveis e tal. Tudo muito bem fechadinho, tudo muito bem previsto pelo Constituinte. Então, sair daquele esquema constitucional para um decreto que pode dizer o que quiser, pode usar os recursos que quiser. De repente, eu acho que num determinado estado eles não estão dando conta de manter a ordem pública. Eu mando 5.000 homens para lá, ocupo a cadeira da segurança pública e faço o que quero. Mas deixa eu polemizar um pouco aqui, né? Estamos aqui para isso, para polemizar mesmo. Vamos colocar o seguinte, assim, que você tem os remédios constitucionais e parece que a GLO eles usam outro artigo da Constituição Federal, 142. Que é lá o 142, lá, que é, vamos colocar assim, no sentido de uma política também de cooperação federativa entre o governo federal e os estados, ou seja, digamos, eles utilizam a mesma lógica da Força Nacional, vamos colocar assim, para a participação do Exército. No dia a dia, porque a gente já lidou um pouco com esse tipo de coisa, você tem muitas vezes a questão de apoio operacional por parte do Exército em si,
para, vamos colocar assim, ações de segurança pública. Então, por exemplo, você tem certas situações de ocupação dos morros no Rio de Janeiro, que é, por exemplo, a Marinha já emprestou basicamente um tanquezinho para os policiais da Polícia Militar entrarem e conseguirem vencer entrar em determinada comunidade, por exemplo, para conseguir realizar prisões, ou seja, um apoio quase logístico dentro desse contexto. Em outras palavras, a utilização dos remédios constitucionais, estado de defesa, estado de sítio, não seria muito, digamos, pesada para certas situações e que, digamos, vou colocar assim, na prática as Forças Armadas estariam fazendo apoio operacional em si. E aí você tem uma segunda questão, que é a gama que vai do apoio operacional a certas operações de cunho de segurança pública, a situações no qual o Estado perdeu, vamos colocar assim, a capacidade de reação dele. Se a gente for reparar, vamos colocar assim, no caso do Rio de Janeiro, a gente está falando aqui de de dois grupos armados que entraram em confronto pelo domínio de uma determinada comunidade, mas provavelmente talvez não deve ter, sei lá, talvez 200 homens em si, ou seja, se a gente for reparar, existe uma dificuldade muitas vezes de conseguir vamos colocar assim, concentrar homens em determinada região que, com o apoio do Exército, seria, digamos assim, mais facilitado, aumentaria a simetria entre as forças de segurança e os grupos criminosos, sem caracterizar, dentro desse contexto, propriamente uma intervenção. E você tem essas situações, pelo que eu vejo no cotidiano, em vários estados. Se for reparar, por exemplo, a própria participação, por exemplo, das Forças Armadas na segurança dos grandes eventos, ela também termina tendo essa lógica. É muito caro para um país manter, digamos assim, policiais a ponto de conseguir participar da segurança de grandes eventos em grande quantidade. Então, você termina pegando, muitas vezes, recursos das Forças Armadas para complementar as forças de segurança e fazer em situações de apoio. Ou, em resumo, estou abrindo aqui a questão de que os remédios que você pensa talvez sejam muito pesados para situações que, às vezes, não... vamos colocar assim, não caracteriza uma quebra de comando completa por parte do Estado. Evidente que o Rio de Janeiro é um pouco mais complexo, em si, pela questão financeira em si. Aproveitar, então, falando aqui da GLO, estamos falando muito do Rio de Janeiro, mas recentemente também, nós tivemos aqui em Brasília, acho que em maio, teve uma manifestação que o pessoal se exaltou muito lá na frente do Congresso e parece, pelo que saiu aí, ficou parecendo, o presidente da Câmara teria solicitado um reforço ao presidente da República, ao Poder Executivo. Por alguma razão não se mandou a Força Nacional, foi decretada uma GLO de uma semana que depois acabou reduzindo para 1 ou 2 dias, algo em torno de 2 dias eu acho, mas enfim, as Forças Armadas foram aí autorizadas a entrar na esplanada dos ministérios e dissolver uma manifestação, né? Foi correto? Deveria ter sido a Força Nacional? Foi correto uma decretação de GLO naquele caso ali, na frente do Congresso? Foi adequado? Foi exagerado? O que vocês acham? Bom, eu deixo o aspecto jurídico para o Sérgio, porque com certeza ele vai falar muito melhor. Eu acho que o presidente da Câmara tem autoridade para pedir todo o reforço que ele julgar necessário para proteger a área do Congresso. É uma área que tem que ser respeitada. Eu acho, inclusive, que a sede dos ministérios, a sede dos tribunais superiores, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, toda aquela região, aquilo devia ser considerado área área de segurança. Devia ser uma segurança pensada especificamente para aquela área que é muito sensível à sede do Poder Nacional. Então, todo o reforço que for pedido ali, eu não acho que é exagerado. Inclusive, acho que se for necessário pedir um reforço de forma informal, por favor, nos acudam aqui, não dá tempo de publicar um decreto, tem que acudir, pô. Como é que vai deixar o Congresso ser invadido, como já houve esse risco várias vezes nos últimos 3, 4 anos?
Isso não pode acontecer. Então eu acho que aquela região ela é sensível e todos os pedidos de socorro têm que ser atendidos. Sim, claro. Eu lembro que até que o presidente colocou que não era caso de força nacional, porque não era uma área de competência ali do Congresso Nacional e que não era um ente federativo solicitando. Só os podem solicitar força, né? Aquilo que eu li na imprensa, né, evidentemente, teve uma pequena confusão aí, porque o presidente da Câmara, né, ele pediu apoio à Força Nacional em si, e aí, digamos assim, a lógica termina sendo completamente diferente em si da Força Nacional para atuar numa situação dessas, além do próprio problema operacional em si. A Força Nacional demora um determinado tempo porque ela depende de policiais dos estados, e ali, digamos, a população estava ali na frente em si, não. Você tem, no meu entendimento, uma dificuldade um pouco que a política de segurança pública, de uma forma geral, ela é uma política meio feita de retalhos de legislação em si. Ela não, ao contrário das outras grandes políticas públicas do país, política de saúde, política de educação, que tem leis gerais, a segurança pública ela vai fazendo retalho de uma legislação, retalho de outra, e você termina tendo certos buracos. As atribuições de segurança pública do Distrito Federal, elas são, na prática, do governo do Distrito Federal em si, do GDF, que devia, digamos assim, que tinha competência para fazer, digamos, o policiamento daquela região. Inclusive, o governo federal repassa orçamento para o GDF para fazer as atividades de polícia militar. Os salários dos vencimentos dos policiais do governo do Distrito Federal são pagos pelo governo federal. Em outras palavras, assim, dentro desse contexto, o GDF não tinha colocado policiais suficiente, o Congresso estava cercado, o presidente da Câmara chamou o primeiro que ele viu ali. Se fosse o Batman, ele ia ter chamado o Batman, entendeu? Vamos colocar assim. Se fosse o Chapolin Colorado, quem poderia nos defender, e o Chapolin assim. Colorado. Aí ele chamou a Força Nacional, que não era preparada para isso, ia colocar no máximo, sei lá, talvez 200, 300 homens ali, não ia dar conta. Aí, quem sobrou? O Exército, chamou o Exército. Com certeza. Bom, vamos tocar aqui para a participação do internauta. O Danilo Silva, ele faz uma pergunta, não é exatamente a respeito da Força Nacional, mas é de segurança pública. E como nós queremos aqui a participação de você, internauta, por favor, participe, o espaço está aberto para fazer perguntas. E eu vou fazer uma aqui na sequência, que se chegarem mais, faremos mais perguntas. O Danilo Silva, ele pergunta assim, gostaria que comentassem sobre a PEC que transforma o agente penitenciário em policial, ou seja, os direitos inerentes à carreira policial. O ponto de vista de vocês como gestores experientes. Gustavo, nós tratamos muito disso lá na Senasp, né? Com certeza. Vamos colocar assim, é evidente que, em primeiro lugar, falta uma legislação específica para os agentes penitenciários em si. Você tem uma profissão que tem uma série de riscos em si, vamos colocar assim, sem grandes contrapartidas. É o caso também do agente, por exemplo, do sistema socioeducativo também, que tem uma série de riscos sem, digamos, certas garantias de segurança. Tem uma questão específica aí, digamos, aí a gente tem que ser um pouco mais detalhista. Quando a gente fala de poder de polícia constitui uma série de poderes em si, diversos em si. Você tem o porte de arma, você tem a possibilidade de fazer revistas, você tem um conjunto de poderes. Eu não, pessoalmente, eu acho complicado, digamos assim, a gente pensar poder de polícia de maneira ampla, mas, por outro lado, no artigo 144, você tem uma série de organizações que estão sendo inseridas ali e que tem alguma lógica. O próprio sistema viário, por exemplo, que se inseriu recentemente, as guardas municipais, todos eles têm algum papel dentro do sistema de segurança, mas que teria que ser regulado por alguma legislação maior, uma política maior em si, prevendo os poderes de cada um, que poderia eventualmente dar alguns poderes para cada categoria profissional envolvida na área de segurança pública, mas vamos colocar assim, por exemplo, questão de porte de arma, em alguns casos especificamente. Esse é o ponto principal. Eu lembro no meu tempo lá, quando eu era secretário do CONASP, o pessoal dos agentes penitenciários brigava muito porque é um absurdo a gente não ter porte de arma. A gente está trabalhando cara a cara ali com o preso, né? A gente sabe que tipo de ameaça que recebe quem trabalha nesse tipo de função, agente penitenciário, e por um equívoco, uma demagogia, dificulta-se a concessão de porte de arma para agente penitenciário que precisa disso, né? E, Gustavo, você também falou do 144 das polícias, nós estamos falando do Congresso aqui, temos a Polícia Legislativa também, a Polícia Legislativa lá do Congresso, que não está prevista no 144. Hoje em dia fala-se também em criar a Polícia Judiciária para atuar no âmbito dos prédios do Poder Judiciário. Não sei se teria competência externa de levar mandato, que hoje é feito por oficial de justiça, aí depende de como o projeto de lei encaminha. Mas há uma demanda ainda no Brasil de se criar novas polícias, né?
Sim. Na prática, essa demanda veio desde a Constituição de 88, né? Não custa, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, que não chegou nem a ser criada exatamente, mas está na Constituição, eram agentes de segurança das estradas e agentes de segurança das ferrovias que viraram policiais, que conseguiram se inserir na Constituição e viraram policiais. A Ferroviária Federal, inclusive, ela tem uma particularidade notória em si, que eles viraram policiais, criou-se a polícia em si, mas eles não conseguiram virar policiais porque a rede ferroviária federal foi privatizada, além de tudo, e hoje em dia você tem andando na esplanada aproximadamente 50 ou 100 agentes ferroviários que não viraram policiais e que procuram alguma função dentro da esplanada. Em outras palavras, demandas, vários órgãos vão ter digamos, de se tornarem eventualmente polícias, mas isso depende muito do desenho em si, digamos, da atribuição e da necessidade de você dar poder de polícia a cada um desses entes em si. Muitas vezes conceder poder de polícia a certas, digamos, a certos órgãos que às vezes não têm essa demanda, termina originando problemas. Mais uma pergunta aqui. Agora do Paulo Brunet, ele pergunta assim: existem ações de médio ou de baixo custo para o governo estadual ou para o governo federal que podem ser feitas para atacar a atual situação de segurança pública no Rio? Seria alguma coisa... Como é que é? Ações de médio ou de baixo custo que o governo estadual e o governo federal poderiam fazer para atacar o problema da segurança no Rio. Olha, tem vamos colocar assim, eu gostaria de falar uma coisa nesse sentido, né? Quando eu fui coordenador geral de pesquisa, eu cheguei a fazer algumas avaliações de operações em si, na época das operações Brasil Integrado, digamos, há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Aí tem algumas coisas que você repara, digamos, de lógica geral de operações policiais em si. De maneira geral, quando você tem grandes efetivos em si, para realizar uma operação, terminam não dando muito resultado. Pequenos efetivos, coordenados entre si, com articulação e cooperação federativa e com, vamos colocar assim, com planejamento antecipado, costumam ser mais efetivas. Vou dar, por exemplo, algumas operações, por exemplo, que eu vi na área de fronteira, que, digamos, muitas vezes o Exército foi colaborar, que tinha 3.500, 4.000 policiais, não conseguiu, muitas vezes, vamos colocar assim, aprender nada. Por quê? Porque você tinha situações na qual você não tinha planejamento anterior, vamos colocar assim, você tinha uma dificuldade no sentido de, vamos colocar assim, de coordenar essas forças. Já ouvi operações pequenas, por exemplo, no Acre, assim, com 50, 100 policiais, dá mais resultados do que operações com 3.500, 4.000 policiais. Mas por quê? Porque existia um planejamento anterior, digamos, a SENASP, na época, tinha feito esforços muito grandes por meio da ENAFRON, Estratégia Nacional de Fronteiras, de dar, digamos, fazer com que cada força conseguisse se integrar e, digamos, fosse capaz de dar contribuições para a realização de prisões, de maneira que, às vezes, uma operação, digamos, vamos colocar assim, com 3.500, 4.000 policiais, dava 1 a 2 prisões, e uma operação com 50 policiais ou 100 policiais dava 40, 30, 40 prisões diferentes. Então, vamos polemizar mais um pouquinho aqui, né? Sérgio, recentemente, hoje a gente vê no Brasil, o Brasil está numa crise econômica, uma crise política. Tem uma minoria da população, da sociedade, aí, uma minoria da parte falante da sociedade que vive falando de intervenção militar, né? O general Vilas Boas, recentemente, o general Vilas Boas, comandante do nosso exército, recentemente ele falou numa entrevista aí, a intervenção militar ela acontece de forma constante. Isso que está acontecendo no Rio é uma intervenção militar. Sim. Né? Ela está prevista, vamos dizer, se a gente for muito preciosista com as palavras, ela está prevista na Constituição como uma intervenção federal nos estados. Mas uma vez porque a intervenção federal ela pode acontecer de várias formas, às vezes pode ser na parte de orçamento, ela não precisa necessariamente ser na área de segurança. No caso, está acontecendo na área de segurança e está sendo executada pelas Forças Armadas. É uma intervenção militar, juridicamente, quando o governo federal envia tropas para atuar na área de segurança pública. Podemos chamar isso de intervenção militar? Nós podemos chamar de intervenção militar, sim, porque está sendo levada a cabo pelas Forças Armadas. Mas não é uma intervenção que parte da cúpula militar. Então, ela não é
não é uma intervenção com objetivo político específico de tomar o poder, de controlar algum órgão estatal ou de fazer uma revolução. Não é nada disso. É só um expediente de que se serve o poder civil, muito a contragosto dos militares, diga-se de passagem, que ao que parece esse papel de dublê de polícia militar não agrada aos militares. Eles não se sentem bem com essa atribuição. Eles obedecem porque é da natureza deles e eles têm um planejamento muito bem feito, tem toda a cartilha da GLO e tudo que pode ser feito, mas não é algo que parte dos militares. Não é um movimento dos militares intervindo na política. É um movimento do governo, num governo civil, num governo eleito, se valendo dos militares para cumprir uma política mal feita ao longo dos anos nos estados. Inclusive o general Vilas Boas já colocou também, falou que não é legal você ter militares das Forças Armadas cuja função principal é defender a população, defender o Brasil diante de uma ameaça externa, apontando arma para cidadão brasileiro. Não. E numa operação de GLO, muitas vezes isso é necessário, não só apontar como usar a arma. Isso não é legal, né? Ter o uso das Forças Armadas para isso. Legal pode ser. Não, legal no sentido não da lei, mas legal no sentido interessante. Não é desejável, não é confortável nem para a população, nem muito menos para quem aponta a arma, que fica muito exposto a incriminações de toda a ordem, a responsabilização e a fricções que não deveriam ocorrer. Por exemplo, eu vou lembrar um caso aqui, que eu não sei se foi amplamente noticiado na imprensa. Eu descobri, por acaso, na internet, um áudio de um encontro de um juiz de execução penal, lá do Acre, com um general que estava comandando uma GLO. E esse general estava comandando uma GLO que ia resolver um problema num presídio, no Acre. O juiz de execução penal, no exercício das suas atribuições, pediu para entrar, para ver o que estava acontecendo. É da obrigação dele fazer isso, é uma prerrogativa dele, é uma prerrogativa da jurisdição controlar o que acontece na execução das penas. E, dada o histórico nada favorável de tratamento dos nossos presos, inclusive com massacres horrendos que nós temos nas nossas costas como nação, e isso é muito aconselhável que o juiz tenha todo o cuidado de ver se aquilo está correndo direitinho, está sendo bem feito, está sendo preservada a integridade física das pessoas que estão ali, apesar de que naquela situação os próprios presos estavam se matando, ao que parece, né? Mas o que ocorreu foi o seguinte: o general obstou a entrada do juiz de execução criminal no presídio. E houve toda uma discussão para saber quem tinha razão ou não. Na verdade, uma discussão que não levaria a nada mesmo, porque o erro, o vício está na origem desse instituto, que é o GLO, a GLO, né, essas operações de GLO, que elas não têm elas não foram concebidas para dar conta desse tipo de fricção, desse tipo de conflito, que é óbvio que vai surgir quando você vai colocar um general para chefiar a segurança pública de um Estado. Esse tipo de conflito é óbvio que vai existir. Muito se fala porque a doutrina das Forças Armadas, um dos princípios centrais, a tropa ela é adestrada para destruir o inimigo, muitas vezes. Sim. Claro que você pode adaptar para uma GLO, para uma operação dentro de uma zona urbana, zona rural, enfim, mas ela tem essa doutrina. E justamente a criação da Força Nacional foi uma resposta a isso. Então, se o Exército, quando atua
as demais forças também, a Força Aérea, a Marinha, atuam eventualmente, eles têm uma doutrina militar que não é a da segurança pública, que é de pacificação de conflitos. Por isso, deveria se constituir a Força Nacional, formada por policiais que, em tese, têm essa doutrina de pacificação de conflitos, para que atuem na segurança interna, na segurança pública, no Homeland Security. Né? Nós aqui, a gente usa termos, às vezes, segurança nacional, defesa nacional, não é uma palavra segurança, mas em inglês já é diferente. Né? Já tem o Homeland Security e o Security, a segurança vamos dizer, militar externa. Né? E aí foi criada a Força Nacional. A Força Nacional, como a gente já discutiu aqui, ela não está prevista na Constituição. Ela é formada por militares dos estados cedidos para a União Federal, a União, e os estados continuam pagando os salários dos militares, ou dos policiais civis também, que compõem a Força Nacional, e aí aquele contingente ele é deslocado aos estados conforme a crise, né? Então ele não tem um corpo permanente, a Força Nacional. Não tem um corpo. Se os estados resolverem todos de uma hora para outra, quero meus policiais de volta, acaba essa Força Nacional. Exatamente. Existe alguma perspectiva da Força ter o seu efetivo próprio? Você teve uma tentativa digamos, por parte do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, no sentido de, pelo menos, convocar policiais aposentados há 5 anos, alguma coisa nesse sentido, de maneira complementar. Eu não tenho ciência, nesse momento, de algum projeto específico nesse sentido, e na época numa época, inclusive, de restrição fiscal, acho até, digamos, a curto para médio prazo, pouco viável. Agora, você tem uma questão que você está colocando que é relevante, o seguinte, qual que é a dificuldade da política de segurança pública de ter um planejamento mais claro e central. Em outras palavras, assim, a Força Nacional chegou nos períodos máximos dela a 10 mil policiais, que num país de 600 mil policiais digamos, de 200 milhões de habitantes. São os 10 mil mobilizados. Mobilizados. Em Brasília e nos estados. Porque você eu lembro, tinha os capacitados, a Força capacitava... Não, era mais. Então tinha um número maior de capacitados. Que são aqueles militares que fazem a capacitação na Força Nacional e voltam para os seus estados. Exatamente. Mas ficam mobilizáveis, né? Em caso, exatamente. Eles podem ser chamados. Então a Força chegou a ter 10 mil mobilizados em Brasília ou em operações no território nacional. Exatamente. Em períodos específicos, por jogos, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, etc. Você chegava a esse contingente em si pela necessidade de segurança. Agora, termina virando um cobertor curto. Quando a Força Nacional teve que ser usada para a segurança da Copa do Mundo, certas operações terminaram tendo que tirar policiais, porque ficava um cobertor curto. E fica um cobertor curto também para os estados em si. Aí eu acho que eu vou, digamos assim, colocando talvez um tema até bastante, digamos, característico da nossa carreira, a dificuldade um pouco é que o governo federal ele entrou, digamos, nas questões de segurança tardiamente, ou seja, depois da Constituição de 88 teve que criar uma secretaria porque as questões de segurança pública começaram a se tornar mais evidentes nacionalmente, e o que não eram na Constituição de 88, e aí você termina criando remédios meio que improvisados. O próprio GLO, como você está colocando, é um remédio improvisado. Você pega, digamos assim, tenta achar um artigo na Constituição mais ou menos que encaixa, que não encaixa tanto, pode ser polêmico isso, mas você tenta usar. Por quê? Porque no fundo, os estados começam a pedir socorro e precisam chamar alguém para auxiliar. E aí você termina criando alguém. Você tem muitas operações da Força Nacional que quando você, digamos, que era uma queixa muito grande dentro muitas vezes da Força Nacional, que, digamos, não conseguia, inclusive, sair do Estado depois. A Força Nacional entrava no Estado, complementava, digamos, os recursos daquele Estado, e depois não conseguia sair porque o Estado não queria deixar em si. Eu lembro, uma distorção. A Força Nacional, que deveria ser usada na crise, acaba sendo usada para as atividades cotidianas, né? Exatamente. Que era para resolver o problema conjuntural, acaba indo para o estrutural. Então você coloca pessoal da Força Nacional para fazer patrulhamento de rua. Não, você tinha Estado que tinha 10 peritos criminais no Estado. E aí a Força Nacional, ela tinha, digamos, a Força Nacional tinha uma parte de perícia, que ia complementar uma perícia que tinha 10 peritos no Estado, com o Estado com alto indicador de homicídios. Ou seja, os 10 peritos juntos não dariam conta de todos os locais de homicídio do Estado em si. Numa noite, imagina, digamos, de maneira diuturna. E os peritos trabalhavam, às vezes, uma vez por semana, né, no Instituto de Perícia. Em outras palavras, assim, vamos colocar assim, você tem uma questão a médio e longo prazo mais complexa, que é se a União deveria entrar um pouco mais nas questões de segurança pública sob a ótica orçamentária. No momento de restrição, é evidente que é muito difícil conversar sobre isso em si.
mas a divisão de competências ela tende a ficar pesada para os estados. Claro. Vamos então aqui para mais uma participação do internauta. O Felipe Calmon, ele pergunta: a segurança pública brasileira está longe de ser eficiente. Estamos perdendo a guerra. Apesar de entender que as Forças Armadas não tenham sido concebidas para apontar armas ao brasileiro, como ou por que não usar e usar ainda mais esses homens treinados e pagos pelo cidadão brasileiro? Não é melhor atuar do que ficar apenas em exercícios e simulações? Precisamos de ajuda. Bom, e aí, melhor atuar? Como que a gente responde isso? Bom, eu queria deixar claro que eu não sou contra a utilização das Forças Armadas para esse tipo de ocorrência que está se desenvolvendo no Rio de Janeiro, que aconteceu no estado do Espírito Santo, no estado do Acre, no estado do Amazonas, e vai pipocando país afora. Isso é um recurso, o recurso às Forças Armadas, ele é legítimo. A maneira como você vai recorrer às Forças Armadas, a força que deveria ser o pilar de sustentação das instituições democráticas, a forma como você vai recorrer a isso é que tem que ser muito bem estudada, muito bem trabalhada, para que não, ao invés de remediar uma situação de segurança pública que é emergencial, você vai, na verdade, piorar a situação. Você vai agredir instituições democráticas. Veja bem, eu insisto na origem dessa instituição da GLO. A GLO, ela não está prevista na Constituição. Ela se fundamenta numa leitura enviesada, viciada do artigo 142, que é o artigo que trata das Forças Armadas. É o artigo que atribui, que prevê as atribuições das Forças Armadas, que garantia das instituições democráticas, e da lei e da ordem. Essa lei e a ordem, garantia da lei e a ordem, eu confesso que eu nunca prestei muita atenção nesse artigo da Constituição. É um dos artigos que eu achava que eu nunca ia ter que trabalhar. Antes de entrar no Ministério da Defesa, eu achei que eu nunca ia ter que trabalhar muito nesse artigo. Aí, quando eu entrei no Ministério da Defesa, eu passei a estudar melhor os dispositivos constitucionais relativos às Forças Armadas, e fazendo um estudo histórico da previsão das atribuições das Forças Armadas ao longo das Constituições, eu vejo que a redação é praticamente a mesma ao longo de todas as Constituições. Desde 1934, aparece essa tal de lei e ordem. O que eu percebo? Essa lei e ordem é uma forma arcaica de se referir à legalidade, é uma forma arcaica de se referir à ordem pública. E ela foi sendo trazida por cópia, né, dos constituintes ao longo da história. E ela realmente ela tem um conteúdo muito vago. Ordem, você tem que qualificar. Tanto tem que qualificar que a lei complementar 97, que cria realmente, que é o instrumento jurídico que cria realmente as operações de garantia da lei e a ordem, se refere não à lei e ordem, refere à ordem pública. Ela é uma forma de garantir a ordem pública, que é como nós deveríamos ler ali naquele artigo 142. Aquele artigo 142, ele não é um artigo que estava à espera de ser complementado, de ser, como se diz, regulamentado, à espera de que fosse implantada a operação de lei e ordem. Aquele artigo 142 simplesmente se refere às Forças Armadas como garantia das instituições democráticas, da lei e da ordem, no quadro dos instrumentos já previstos na Constituição. E
Então, no caso de um estado de sítio, do estado de defesa, numa intervenção federal, as Forças Armadas, elas podem ser chamadas. É isso que diz o artigo 142. Não que futuramente o legislador infraconstitucional deverá criar um instrumento chamado garantia de lei e ordem, que passa ao largo de controle político, que isso é um absurdo. Isso a última vez que nós vimos isso foi durante a vigência do AI-5. Intervenção federal sem a autorização do Congresso, sem o controle político. A última vez que isso aconteceu foi no AI-5. E nós temos, desde começo dos anos 2000, enfrentado essas intervenções federais militares a conta-gotas. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Gustavo, já caminhando para o final do programa. Considerações finais, Gustavo? Acho que já quer... Queria responder isso aí então, também? Pode responder e já emenda com as suas considerações finais depois. Né? Vamos colocar assim, eu concordo com o Sérgio, no sentido de que você tem um problema do qual o diploma legal, qual o instrumento legal, qual o remédio jurídico para ser empregado nas questões de segurança, ou por parte do emprego das Forças Armadas nas ações de segurança. Vamos colocar assim, mas eu vou complexificar um pouco a pergunta a resposta no seguinte sentido. Um crime, de uma forma geral, ele é um encontro de uma vítima e de um autor em um determinado local. Basicamente, para você conseguir fazer segurança pública, você depende de uma área que a gente chama de análise criminal, que é você conseguir mapear onde acontecem os crimes, onde estão os autores e conseguir prendê-los. É muito difícil realizar, muitas vezes, prisões por causa disso. Muitas vezes, você não consegue mapear onde está o autor. A política de segurança pública tem uma dificuldade que o criminoso ele pode fugir com facilidade. Você pega essa situação do cerco por parte das polícias e do Exército no Rio de Janeiro e você está tendo fugas de criminosos para dentro da mata, no Rio de Janeiro, em resumo. É uma coisa relativamente difícil. Normalmente, as ações de segurança pública, elas terminam dependendo, assim, muito mais de ações de inteligência, de ações para você conseguir localizar criminosos e efetuar prisões, para conseguir aí alguma redução em indicadores criminais ou algum deslocamento dos indicadores criminais no tempo, por exemplo, o criminoso realizar o crime depois ou no espaço ele realizar crime em outros locais, de maneira que para você conseguir êxito, não adianta você ter um bolo muito grande de gente em si. Grandes contingentes terminam simplesmente servindo para ficar parando o carro na rua. E parar carro na rua, na prática, você não consegue realizar grandes prisões parando carros nas ruas, fazendo bloqueios, etc. A não ser que você saiba onde estão acontecendo as coisas, você faça bloqueios em locais específicos. E isso depende de certos poderes que a gente chama de área de inteligência, que são poderes de fazer escuta telefônica, de analisar contas bancárias, de analisar... vamos colocar assim, dados encobertos, de fazer infiltrações, que são difíceis para organizações que não têm tradição em fazer isso, fazer de maneira adequada. Por isso que eu termino defendendo a necessidade maior de integração de órgãos de segurança pública, porque aí cada órgão de segurança pública entra com um poder específico de ou fazer escuta, ou ter um grande contingente, ou poder eventualmente regular trânsito, ou poder, digamos, usar um determinado equipamento específico, de maneira a você ter mais resultado. Mal comparando, é como se você pudesse escolher entre um time que só tem atacantes ou zagueiros, ou um time que você tem vários jogadores de várias posições diferentes. Um time que tem vários jogadores em várias posições diferentes, tem 2 atacantes, 2 zagueiros, 2 meias, etc., ele tende a ser mais eficaz que um time que só tem atacantes ou zagueiros. Com isso, então, acho que já concluo. Queria agradecer ao Alex o convite. Foi um prazer participar aqui dos debates. Sérgio, considerações finais? Bom, o que eu tenho a dizer é algo um pouco repetitivo. Eu reafirmo que não sou contra o uso das Forças Armadas em situações emergenciais de segurança pública. Eu só acho que nós temos que pensar uma outra forma de cooperação entre o governo federal e os governos estaduais, de forma a não comprometer o princípio federativo, a não comprometer a autonomia dos estados e a garantir que os direitos fundamentais não sejam violados. Porque uma violação
do rito constitucional para questões de defesa do Estado, de defesa das instituições demográficas, como é a GLO, ela traz consigo uma abertura para um monte de violações a pequenos direitos que vão se somando e acabam transformando a paisagem numa paisagem autoritária. E é para isso que nós estamos caminhando. Uma paisagem política, uma paisagem social de autoritarismo. E a GLO contribui muito para isso. Bom, eu agradeço também a presença aqui do Sérgio, do Gustavo, nossos colegas EPPGGs que vieram aqui debater com a Anesp hoje. Agradeço também aí a sua audiência, você internauta que nos acompanhou no ao vivo ou que acompanhou isso depois na gravação. É sempre muito importante aí a interação com o público, a sua participação, esse diálogo aí do pessoal que faz a política pública com quem está interessado em debater esses temas tão importantes no Brasil de hoje. Na próxima semana, no dia 3 de outubro, o tema do debate será a nova regulação do MEC para o ensino superior. Vão ter aqui os colegas, o Rubens de Oliveira Martins e a Amarilis Bush Tavares, colegas que estão hoje no Ministério da Educação e que vão vir debater aí a nova regulamentação do MEC. Nas semanas seguintes, para o mês de outubro, depois do feriado, nós temos 2 temas no radar, que são a regulamentação da reforma trabalhista e o programa de desestatização, principalmente aí a Eletrobras e a Infraero, o programa de desestatização do governo federal. E você também que nos acompanha pode sugerir um tema que você queira debater, que queira saber com quem faz a política pública, como que está acontecendo. Nós vamos trazer colegas IPP-GGs aqui para debater. É difícil ter algum órgão do governo, algum programa de governo onde não haja colegas IPP-GGs que estejam trabalhando com aquela política. O mais difícil é conciliar as agendas, 2 pessoas aqui para vir debater. Mas a gente vai aqui empreender os maiores esforços para conseguir atender todas as demandas. Tem que ser temas, claro, que estejam na pauta do debate público no Brasil de hoje, temas de relevância, de políticas públicas. Por favor, sugira aí através da nossa fanpage, onde você acompanha esse vídeo, ou através do e-mail secretaria@anesp.org.br. Entre em contato conosco, sugira o tema, participe e vamos em frente, porque nós precisamos debater muito política pública no Brasil. Precisamos organizar o nosso setor público para sair dessa crise, para fazer um Brasil melhor e para prestar serviços melhor para a população. É importante o debate, vamos continuar assim. Obrigado pela sua audiência e boa noite.